Palmeiras lá em cima na tabela de classificação, comemora mais um título depois do empate com o Cruzeiro. O Palmeiras, eu acho que vocês falam em... o Santos foi quem menos trabalhou para se sustentar, né, na comparação dos trabalhos com os outros concorrentes que chegaram essa última rodada lutando contra o rebaixamento. Eu acho que dá para dizer que o Palmeiras foi quem mais trabalhou, né, esperando o que poucos imaginavam que pudesse acontecer, mas aconteceu. Dos postulantes ao título, quando o Botafogo começa a tropeçar, o Palmeiras foi quem mais trabalhou para conquistá-lo. Tem uma... é possível que você esteja certo, mas nunca a gente vai descobrir, em termos de intensidade de trabalho, quem trabalhou mais para o desfecho. Se o Palmeiras para ser campeão ou se o Botafogo para não ser. O Botafogo para não ser. Opa! E, de novo, eu falei 63%, eu estava contando com a vitória do Palmeiras hoje. E essa vitória não aconteceu. Então, o desempenho que conclui a temporada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é de 61%. É um dos campeões recentes com menor desempenho. Na verdade, isso interessa pouco, porque foi uma temporada muito diferente. O Botafogo teve aqueles 14 pontos de vantagem, coincidiram basicamente com aquela sequência de derrotas do Palmeiras, 4 derrotas seguidas, aquela noite no Allianz Parque em que o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras e se instalou o problema interno ali de torcida com a presidente, aquelas cenas terríveis de vandalismo nas lojas da empresa da presidente do Palmeiras, tudo aconteceu mais ou menos ali na mesma época e o ambiente era completamente diferente desse que a gente está vendo na tela aí. Era um ambiente de fim de temporada, porque o Palmeiras tinha sido eliminado na Copa Libertadores e estava tão distante do Botafogo que ninguém poderia imaginar que algo diferente do título do Botafogo ia acontecer, né? Agora, o campeonato terminou por dar razão ao panorama no futebol brasileiro que a gente comentava antes da temporada começar a respeito dos favoritos. Quem são os favoritos? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Esses foram os times que chegaram nessa rodada, na rodada passada, que foi quando a coisa se resolveu, com possibilidades, né? Depois de um longo período em que o Botafogo era tão líder que não havia como ignorar o percentual, as chances, o fato de algo assim nunca ter acontecido. É o maior colapso da história do futebol brasileiro. Aquilo que aconteceu com o Botafogo, do melhor primeiro turno desse campeonato em todos os tempos a um desempenho de time rebaixado, é absolutamente inédito, quase que indescritível. O que o Botafogo fez para não ganhar esse campeonato é algo tremendo, é um feito que provavelmente a gente não vai ver de novo. Mas aí, quando se abre a porta para um time que tem o chamado coração de campeão, que tem o know-how da conquista, que sabe quais são as rotas, que mesmo numa temporada abaixo do que é a sua própria capacidade, consegue se fechar. E aí, com as sacadas do seu treinador, que encontrou uma maneira diferente de atuar, que saiu daquela sequência de 4 derrotas para uma de 5 vitórias, reposicionando o grupo do Palmeiras. Nessa possibilidade, a oportunidade de ser campeão, você só pode aplaudir aquilo que o Palmeiras fez. Mesmo com esse percentual de desempenho que a gente acabou de falar. O Palmeiras é, no futebol brasileiro, a equipe que ganha. Não ganha tudo, não ganha sempre, mas é a equipe que ganha. Eu só tenho uma discordância de você, André, quando você fala da capacidade da equipe, olhando tudo que aconteceu na temporada, a quantidade de jogos, a lesão do Dudu, né, a necessidade de você ver o Endrick amadurecer um pouco para você ter algum jogador a mais para decidir partidas. Eu olho a pontuação do Palmeiras e, obviamente, que esse time do Palmeiras não é no nível do time do Palmeiras campeão do ano passado. Esse time é pior que o time do ano passado. Mas, assim, eu não sei se o Palmeiras produziu, se a gente for olhar o que é uma temporada exigente, pontos corridos, algo abaixo da expectativa. Talvez abaixo na Libertadores, aí não estou falando do Campeonato Brasileiro, ali nas atuações contra o Boca, aí eu também acho que o time ficou abaixo, mesmo contra o São Paulo na Copa do Brasil, também acho que o Palmeiras podia ter jogado mais, acho que dando uma geral nos pontos corridos. Essa era uma temporada que terminaria com o título estadual, né? O que seria muito pouco. Sim, concordo. Então, assim, para um time que não contratou e que teve... Eu acho que o Palmeiras fez uma campanha
à altura do que era possível, né? E é uma das coisas que muito característica dos times do Abel. Quase sempre, ou ele faz uma campanha à altura do possível, ou no limite, ou até um pouco melhor do que a gente pode imaginar, ou do que o time se apresenta, principalmente quando a gente fala das Libertadores, as duas que o Palmeiras ganhou. E aí eu lembro muito do jogo contra o River Plate na Argentina, do jogo contra o Atlético Mineiro em casa, do jogo contra o Atlético Mineiro fora, quando é campeão da Libertadores, até do jogo contra o Flamengo na decisão. São jogos em que o treinador e o grupo te ofereceram tudo o que era possível para os seus torcedores. Então, numa temporada onde o Flamengo fez o que fez na gestão do futebol durante o ano inteiro, onde o Atlético também teve problemas e o Felipão demorou para acertar a equipe, e esses 3 eram os concorrentes do torneio mais palpável de pontos corridos, eu acho que o Palmeiras fez o que podia fazer. E o Botafogo, eu concordo totalmente que é a principal lembrança que a história vai escrever desse campeonato é a derrocada do Botafogo, né? O Palmeiras mais um título, referendando a era Abel Ferreira, o quanto o time é forte, a mentalidade vencedora, as opções de jogo. Mas vai se falar muito aquele campeonato que o Botafogo fez a melhor campanha do primeiro turno. Mas você olha a campanha do Botafogo no geral, e agora isso não vale, o que eu vou falar depois do primeiro turno não vale. Mas estou falando do que era possível antes. Você olha a pontuação do Botafogo, a colocação, ela não é fora da realidade. Fora da realidade foi o que o Botafogo fez no primeiro turno. E depois também o que fez no segundo ou o que não fez no segundo turno. Então, e o campeonato tem um campeão que não tem a média de 2 pontos por jogo. Dá 1 em alguma coisa, é uma pontuação baixíssima. O torcedor do Palmeiras tem que entender o seguinte, o título é legítimo, ninguém está contestando, tirando o Botafogo, mas acho que é uma situação até patética. Mas isso a gente não vai perder tempo tratando. Não, mas eu digo, é patético, que espero que a torcida do Botafogo não entre na dúvida. Me preocupa até o Botafogo, nesse momento, ter um gestor que se dedica a coisas como essa. Porque ele mostra que não está afinado com o mundo do futebol. E aí é preocupante. Aí explica até um pouco a derrocada. Porque uma coisa é você... O Palmeiras foi campeão com 89 pontos, o Botafogo 88, aí nós vamos questionar uma decisão de arbitragem. Tá bom, válido. Agora, um time que teve 19 partidas para confirmar seu título e não conseguiu fazer isso... E que termina o campeonato em quinto e quer convencer as pessoas que um esquema sinistro deu ao Palmeiras 19 pontos ilegítimos. 19. Entrar nessa, disso que se entrar trata. nessa é uma das maiores roubadas e não é sério. Então, assim, Palmeiras é legítimo campeão, o Botafogo jogou o título para cima e o time mais bem preparado pegou. Não era o Flamengo, não era o Galo, não era o Grêmio, é o Palmeiras. O mesmo treinador há 3 anos, controle absoluto sobre o elenco, conseguiu remanejar o time taticamente no final, sem a grande qualidade no banco. Então, assim, é um trabalho em que o campeonato se apresentou e aquele que trabalhou melhor ao longo dos anos pegou o título. Claramente. Foi o brasileiro de um futebol muito bem jogado? Não, para ninguém. Para ninguém. Não fosse essa derrocada histórica do Botafogo, a gente não estaria falando do Palmeiras. A gente estaria falando do Botafogo, do bom trabalho, de uma SAF, de um primeiro turno maravilhoso. Da surpresa que seria o Botafogo campeão. E de um segundo turno que não foi tão bom, mas se ele fosse ruim no segundo turno, só ruim, ele teria sido campeão. Ele foi abaixo disso. Então, por isso que não foi. E o Palmeiras, dentro da sua estrutura, que já vem de muito tempo, falou, peraí, esse campeonato em que as circunstâncias se tornaram favoráveis, deixa que eu pego. Alguém precisa pegar. Alguém precisa. E o Palmeiras... Alguém precisa, e tem condições para isso. O Palmeiras deixa a marca oposta do Botafogo. Porque quando ele foi pressionado a buscar os resultados para ultrapassar seus concorrentes, ele assumiu a responsabilidade. Com o América, semana passada, com 2 minutos estava 1-0. Né? Com o Fluminense, se impôs praticamente o tempo todo. O jogo com Fortaleza. O jogo que é um marco... Com um homem a menos, naquela situação, ele vai buscar um ponto fundamental. Vai buscar o empate que o mantém como líder nos critérios, sabendo que havia 2 jogos, haveria 2 jogos em casa para
estabelecer a pontuação que o Palmeiras conseguiu. Ele foi muito grande. Ele foi grande quando ele precisou decidir. Para mim, a questão é que, assim, o Palmeiras é o campeão brasileiro e não pelo que ele fez em 2023. O Palmeiras é o campeão brasileiro pelo que ele faz há 9 anos. O Palmeiras é o campeão brasileiro porque ele tem o melhor trabalho do Brasil, indiscutivelmente, pelo menos nesse nível de clube, nesse tamanho de clube. Então, por que o Palmeiras foi o campeão brasileiro? Porque ele jogou um futebol brilhante nas 38 rodadas, ele foi disparado o melhor o tempo todo? Não. Mas ele foi campeão brasileiro porque ele tem o melhor treinador, o melhor trabalho de comissão técnica, porque ele tem disparado a melhor categoria de base do Brasil já há muitos anos, porque ele conseguiu adquirir essa mentalidade vencedora com tudo que fez nos últimos tempos, e isso, evidentemente, acaba tendo como consequência esses jogos que vocês falaram, né? O fato de não sentir, de levar a coisa adiante. Então, o Palmeiras não tem nem o melhor elenco do Brasil. Talvez tenha o terceiro, quarto melhor elenco do Brasil, mas todo o resto conta muito também. Eu acho que o título ele é muito valioso por isso. O título ele é muito valioso porque ele não é uma consequência de um time espetacular, e a gente viu hoje, né, no jogo que valeu o título oficialmente para o Palmeiras, 4 caras essenciais para essa equipe machucados ali nas tribunas, sem jogar. E a gente sabe o peso que isso tem para esse elenco. Esse não é um elenco milionário, não é um elenco que você olha para o banco de reservas e fala, pô, olha os caras que estão no banco, olha a qualidade, né? Vai naturalmente ganhar os títulos que... Não, não é assim. Hoje não é assim. Eu acho até que o elenco já foi mais forte do que é hoje. E isso, para mim, até reforça o fato de que o trabalho é impecável em 2023. Não creio que seja um trabalho impecável em 2023. Você fala o trabalho do departamento de futebol, não do treinador. Do departamento de futebol. Do treinador é praticamente... Eu não consigo, sinceramente... Não, é impecável. Do treinador não dá para discutir. As pessoas podem não gostar dele, achar ele chato, arrogante, o que quer que seja. Agora... São 99 acertos para um erro. É impressionante. A quantidade de acerto, a quantidade de solução. O senão é o número de jogos suspenso. Né? Isso. Mas... Isso é péssimo. E até o que não funciona, a gente às vezes não pode chamar de erro. Agora, como foi a escolha dos jogadores para enfrentar o Boca Juniors. A menos que a gente não pode chamar de erro. A menos que eu não chamei na época. A conversa seja muito rasa e alguém diga que ele é sortudo. Mas não dá para ter sorte por tanto tempo. Claro que exatamente. É muita sorte. Inclusive, esse argumento que eu já vi muita gente usar, pegando um lance ou outro de campeonatos que o Palmeiras venceu, né? Então, se entra a bola do Michael, se entra... se o isso Pedro... vale para todo mundo. E vale para muitos campeonatos que ele perdeu, Calçade. Porque se você olhar... O Palmeiras chegou em todas as últimas semifinais de Libertadores. O jogo contra o Boca também tem uma situação como essa. Ele é eliminado na semifinal da Libertadores nos jogos contra Atlético Paranaense e contra Boca Juniors por detalhes, assim, por pequenas coisas que o Si caberia muito bem para colocá-lo na final das competições. Sim. Então não tem discussão. Acho que, assim, querer discutir a qualidade ou mérito do Abel Ferreira é algo que eu não entro nessa, como diria Paulo Calçade. Repito, eu acho que assim, esse título ele é uma consequência não do trabalho de 2023 apenas, ele é consequência de um trabalho de muitos anos. São 9 anos em que o Palmeiras vence grandes títulos todo ano e ganhou 4 dos últimos 8 brasileiros. Isso que você está dizendo é o seguinte, é o fato do clube que fica pronto para as oportunidades. Esse ano foi um ano de oportunidade que não estava no mapa, não estava próxima. As pessoas do mundo do futebol já acreditavam. E quando eu digo do mundo do futebol, eu digo as pessoas que jogam, as pessoas que treinam seus clubes, já olhavam para o Botafogo e não eram capazes de acreditar. Fala assim, não, o Botafogo vai cair a tal nível de fazer uma campanha de rebaixado de segundo turno. Isso é inacreditável. Então, as pessoas do mundo do futebol conscientes já davam como certo título o Botafogo. Porém, você não larga a mão. Está ali, a oportunidade apareceu. Quando a oportunidade ficou claríssima, surge o Flamengo e pega o Tite, e sai o Sampaoli, e o Filipão ali estava derrapando ainda para engrenar no Galo, o Grêmio com o Renato. Aí vem aquele que é o mais bem ajustado. É um negócio até óbvio. Né? Aí, o que tá bom? E o que os outros têm que fazer? Cara, trabalhe bem. Fiquem ligados para mais atualizações sobre o Verdão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar.
Avante palestra!